Bom, boa noite a todos. Queria, primeiramente, agradecer a Eurobike, a Falsarella Treinamento Esportivo, a oportunidade, a gente está aqui para discutir, né, a parte de fisiologia, do Covid e também, ao mesmo tempo, parabenizar a Eurobike, que está com a BMW, que está associando a um treinamento esportivo, a uma liga. Eu acho importantíssimo hoje, e como médico é fundamental o exercício. Todos nós, a gente diminui o índice de doença, a gente diminui o índice de mortalidade, e essa parceria que eles estão fazendo, me convidaram aí para falar sobre se eu posso fazer exercício, tive o Covid, como montar um treino, quais são as diretrizes que está acontecendo. Muita coisa nova, muitos trabalhos vêm saindo ao longo do tempo aí, né? E então hoje nós vamos falar sobre síndrome pós-Covid, principalmente, tá? Meu nome é Tasto, eu faço medicina do exercício e do esporte e faço também medicina integrativa e biorregulação, aonde eu tento pegar a medicina integrativa, que é tudo muito natural, aonde nós associamos vitaminas, aminoácidos para a biorregulação orgânica e levar para o atleta. Essa é uma ideia que realmente já acontece, por exemplo, na Alemanha, em alguns outros países, surgiu na Alemanha algum tempo atrás. Por exemplo, vamos pegar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, às vezes, ele bloqueia alguns sinalizadores, né? Ele é anti-inflamação, ele tira a inflamação. Em medicina integrativa, a gente não usa anti-inflamatório, a gente usa moduladores inflamatórios. Tem vários tipos, vários receptores e até mesmo substâncias naturais que agem como anti-inflamatório. E dá para se usar prolongadamente sem tirar o estímulo que o atleta não pode perder, porque o exercício é um processo inflamatório, é um processo que gera estímulo, né? E hoje, para a gente compreender tudo isso daí, né, a medicina está evoluindo, justamente que vem evoluindo as doenças. Eu já tenho aí 25 anos de formado, eu fiz residência 1 ano, fiz de clínica médica, depois eu fiz mais 2 anos de cirurgia geral, depois eu fiz mais 3 anos de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço, agora eu faço também medicina do esporte e a medicina integrativa associada ao treinamento esportivo, que é um conceito, né, que a gente vem trazendo aí para os atletas, também para as pessoas amadoras. E nós vamos entender que o Covid, né, que está acontecendo, aqui nós vamos ver a estátua, essa estátua de 5 metros de altura, está lá em Florença, que é de Davi, feita por Michelangelo, lá em 1501, 1504, demorou 3 anos para fazer uma obra-prima fantástica. E, na verdade, nós temos ataques de micro-organismo, e hoje o que mais se fala é o do Covid. Então, nós temos vários vírus. Aqui são os desenhos de todos os vírus, vários vírus aí, e nós vamos discutir esse aqui, ó, o coronavírus. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente está num estado fisiológico igual ao Davi, um atleta, por exemplo, e de repente ele pega o coronavírus, o Covid-19, e aí ele fica num estado assim, com alterações aqui mental, com queda de cabelo, apresentando aumento de tecido adiposo, apresentando alterações cardiológicas, alterações de libidos sexuais, alterações musculares, sarcopenia, alteração dos ossos, diminuição da massa óssea. Então, o que nós estamos observando é que o COVID, ele não é uma doença só naquele período que você tem sintoma. Na verdade, alguns trabalhos já vêm mostrando que existe uma síndrome pós-Covid, né? E isso é extremamente importante para o professor de educação física. O Covid não é uma novidade para nós. Lá em 1937, ele já foi isolado, né, o coronavírus, né? E essa designação agora, Coronavírus Designs 2019, é porque foi agora uma outra linhagem.
E nós sabemos que existe já 7 tipos de coronavírus. E ele ataca vias, principalmente é transmitido por vias aéreas respiratórias. E nós vamos ter que falar também de sistema imunológico. A gente sabe que o sistema imunológico hoje, existem vários fatores correlacionados à imunologia. O atleta, isso é fundamental, o atleta, porque o próprio exercício pode diminuir o sistema imunológico, dependendo da intensidade que se faz. E hoje nós temos, então, o estresse, a microbioma, que é a parte intestinal, os alimentos, o sono e o exercício, que hoje vai ser o motivo aqui da aula. Nós vamos focar com relação ao exercício, né? Só para a gente entender um pouquinho, eu não vou entrar muito em detalhes metabólicos, de infecção, parte médica, mas só para entender que aqui nós temos, ó, o vírus, coronavírus, né? E nós temos em cima uma coroinha, uma proteína spiker, que é onde ela vai se ligar a TMPRS2. Esse daqui, ele ativa esse receptor. Ele vai ativar essa aqui para dar uma ancoragem ao vírus no ACE2, enzima conversora de angiotensina. Então, o ACE2 é onde ele vai se ligar para quê? Para ele entrar dentro da célula. O vírus, qualquer vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Não tem um vírus que ele fica se multiplicando fora de uma célula. E dentro desse contexto aqui, né, o vírus ele vai pegar, né, essas circunstâncias e ele tem uma expressão gênica. Então, onde tem expressão gênica desse receptor? Em vários órgãos nossos aqui. Então, nós temos uma expressão gênica nessa região do cérebro, do pulmão, do fígado, do intestino. Então, ele pode atacar, né? Ele pode atacar qualquer um desses órgãos. Ele entrando, aí ele começa um processo de replicação. Então, ele vai entrar, que é uma imagem de varredura eletrônica, do microscópio eletrônico de varredura, uma imagem real, né? Uma imagem real do vírus, tá? Entrando, igual esse mecanismo está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, ó. Ele vai se ligando a receptores e ele vai entrar dentro da célula. Aí ocorre o processo de infecção. Nessa fase, nós temos uma fase viral, que é uma síndrome viral mesmo, uma dor no corpo, um mal-estar, uma coriza, às vezes uma dor de cabeça, né? E depois ele vai evoluir para uma fase inflamatória. O grande problema está sendo quando ele chega nessa fase inflamatória. A gente não sabe se ele vai evoluir nessa fase inflamatória. Então, nós temos esses estágios, isso aqui vai durar 5 dias e aqui 7 dias. Então, ele vai começar, né, uma fase inflamatória para o seu 5º ou 7º dia aqui. Por isso que às vezes é importante já entrar com tratamento e fazer um diagnóstico precoce da doença, principalmente por causa de isolamento. Porque a hora que você entra nessa fase inflamatória, o que, que acontece? Vai desencadear muitas citocinas, interleucinas, fator de necrose tubular. Então, tudo que é inflamatório vai ser desencadeado nesse processo aqui, né? E a hora que acaba acarretando essa cascata inflamatória, aí que dá uma CIRS, uma síndrome de uma resposta imunológica inflamatória, não é? E aí que começam os problemas onde a pessoa vai ser entubada, e uma pessoa entubada, ela está acamada, ela vai perder muita massa muscular e depois ela vai ter que voltar para um treino, né? Então, aqui nesse trabalho, a gente observa que o impacto do COVID, após a cura, eu falo a cura entre aspas, porque eu estou observando hoje no consultório que o COVID ele não acaba com o COVID. Ah, eu tive COVID, fiquei um pouquinho ruim, dor de garganta, uma febrinha, estou bem, estou super bem. Não é assim que está acontecendo. Às vezes você está bem, mas você está inflamado e você está com alguma outra doença associada a isso, né? Então, a gente observa nesse trabalho de 7 meses de evolução, onde se acompanhou as pessoas e observou o quê? Que aqui, não é? Nós temos que 92% das pessoas, não é, tiveram algum sintoma pós-Covid. Aquele que não teve nada, uma síndrome muito pequena, ele normalmente não vai desenvolver, onde está essa flechinha aqui, desenvolver outras síndromes. Aquele que teve sintomatologia, melhorou, depois ele acaba evoluindo para sintomas, igual está aqui, né? Então, a gente observa que 92% das pessoas vão ter catalogado 205 tipos possíveis de sintomas.
numa média de 66, e por pessoa uma média de 9, mesmo após ter falado que está curado do Covid, né? Então, a gente observa que nesse outro trabalho aqui, vem mostrar sintomas persistentes até 4 meses. Então, nós temos, por exemplo, aqui na parte cerebral, dor de cabeça, dificuldade de atenção, perda de memória. É muito interessante, eu atendi, acho que um mês e pouco atrás, um juiz, aonde ele chegou no consultório reclamando, né, de perda de memória. Né? Ele falou que ele começa a ler o processo, a hora que ele está no meio do processo, ele não lembra mais o que estava acontecendo no início do processo, então ele não estava conseguindo trabalhar, né? Essa perda de memória dele e também trabalhar. E a gente pode ter problemas cardiológicos. Ontem mesmo teve uma live da Nutrology Academy, de discussão de caso clínico, onde foi apresentado um caso de um triatleta do Rio de Janeiro, aonde ele teve Covid esse ano, em janeiro, a mãe dele também teve o Covid em janeiro, e a mãe dele veio a falecer, e aí agora, em abril, 3 meses depois, quase 4, ele começou uma fadiga, cansaço, começou a ter dificuldade de sono, muita irritabilidade, e ele passou alguns médicos e falaram, isso aí é por causa que você perdeu a mãe no Covid, você está ansioso, aí deram um clonazepam, que é um sedativo para ele dormir, e foi ver depois na investigação essa falta de ar, e ele é triatleta, ele estava voltando ao treinamento, e foi investigar a fundo, ele tinha microêmbolos pulmonares, né, ali, ele estava também com uma insuficiência cardíaca devido a uma miocardite causada pelo vírus, né, e ele estava voltando a fazer o esporte, treinar os 3 exercícios como triatleta, e ele estava sentindo, começou a sentir fadiga, mas 3 meses depois que ele teve o Covid. Agora, você imagina se você pega e atende um paciente desse, um aluno desse, e coloca ele para correr, de repente, o coração dele está com uma insuficiência, o pulmão está tendo com microtrômbulos. E você imagina, então, o que não pode acontecer. Não é? Então, a gente tem que olhar o aluno, o paciente que já teve o Covid com um pouquinho mais de atenção, carinho, porque ele pode estar desenvolvendo a síndrome pós-Covid. Aí. E essa síndrome ela é responsável por uma resposta inflamatória, como acontece no nosso corpo. Então, nós temos respostas inflamatórias metabólicas, nós temos respostas inflamatórias cardiovasculares, osteomusculares, imunológicas, mentais. Então, o processo inflamatório, até quando vai e como que vai ser essa resposta, no caso do Covid-19, são respostas que ainda, perguntas que ainda acontecem e respostas que ainda vão vir por surgir. Então, nós podemos ter dislipidemia, já tem alguns trabalhos mostrando, fibromialgia, perda de cabelo, as artrites, falta de ar, diabetes, problemas hepáticos, a esteatose hepática é muito comum, principalmente a gama, quando você fica internado em UTI, é muito comum você ter uma hepatite medicamentosa, né? E também problemas de ansiedade, depressões e tudo mais. E aí nós temos esse quadro desse paciente que teve, desse aluno que chega até nós e teve o Covid. E aí nós vamos para uma reabilitação pós-Covid aqui. E para a gente entender a reabilitação, nós temos que entender primeiro a nossa parte fisiológica. Então, aqui nós temos, por exemplo, aminoácidos, isso aqui é o ciclo de Krebs, né, o citrato, isocitrato, alfa-aceto, glutarato, succinilcolina, succionato, fumarato, malato e oxalacetato. Isso aí volta, isso aqui vai produzir ATP. Então, aqui é o motor do atleta, dentro da célula. Isso aqui está dentro da mitocôndria. Agora, para isso daqui girar e produzir ATP, ou seja, para esse motor desse carro funcionar, ele precisa de aminoácidos. Então, quando eu atendo pacientes pós-Covid, eu reponho esses aminoácidos, principalmente os essenciais, que a gente não produz, e eu sei que também ele está deficiente, porque ele não comeu, porque ele ficou doente, né? Ou se comeu, ele comeu mais, comeu menos, abaixo dos nutrientes necessários. Muitas vezes, esses alunos, esses pacientes estão desnutridos, né? E desnutrição não é sinônimo de ser engordou, não, é sinônimo de nutrientes. Então, eu reponho todos esses nutrientes para esses atletas. É fundamental a gente repor isso daí. E também as vitaminas. Então, aqui nós temos um ciclo da metilação do folato,
A metilação é extremamente importante porque ela vai formar a glutationa, é um sistema antioxidante que age. Nós temos 3 sistemas antioxidantes, nós temos a superoxidismutase, nós temos as glutationas e nós temos as catalases. E esse sistema de antioxidação, nossa, que nós estamos oxidados, nós estamos com problemas de infecções por causa do Covid, tem que estar funcionando. Então, essas vitaminas do complexo B, folatos, potássio, magnésio e zinco, também, e eu acrescento aqui a vitamina C, também extremamente importante, eu também acabo repondo para os atletas que estão voltando para o treinamento novamente. E os marcadores inflamatórios, se falava muito no dedímero, né? O dedímero, né, é um dos marcadores, não é tão fidedigno, qualquer coisa pode aumentar o dedímero, mas interessante que saiu esse trabalho aqui mostrando que a ferritina e a creatinofosfoquinase são 2 marcadores importantes para a gente avaliar. Então, a gente tem que avaliar isso aí no atleta, né? Para entender essa inflamação que possa estar correndo. Então, todos esses marcadores e mais uns outros marcadores aí, eu acabo solicitando para os pacientes, né, e principalmente para os atletas. Isso aqui eu já faço de rotina para os atletas, na verdade, né, para ver se ele está sofrendo, passando por um período de overtraining, ou se ele está por um período metabólico inflamado, principalmente para pacientes obesos que querem começar a fazer um esporte. É importante a gente analisar esse processo de inflamação que ele pode estar, porque isso vai repercutir em performance e vai repercutir em saúde. E aí a gente tem que entender o nosso aluno, o nosso paciente. Qual que é a história dele do Covid? Quanto tempo ele ficou entubado? Ele tomou medicação? Ele não tomou? Ele ficou internado? Ele não foi entubado? Ele foi oligossintomático? Né? Então, tudo isso vai fazer diagnósticos que nós vamos ter que entender como que está esse paciente. E, às vezes, até mesmo, a gente vê os trabalhos mostrando quando nós estamos oligossintomáticos ou pouco sintomáticos, nós vamos ver que ele pode desenvolver sintoma, como eu contei o caso desse triatletas do Rio de Janeiro, que 3 meses depois ele estava apresentando microtrômbulos pulmonares e uma insuficiência cardíaca. Né? Então, tem que entender uma anamnese direcionada, com sintomas, sequelas, e o motivo que ele voltou a treinar. Poxa, eu era triatleta. Esses daí, eu sei que esse vídeo vai para lá para o Falsarella, vai às vezes para o site da BMW, tem triatletas que vão me ver, né? É mais difícil, às vezes, você tratar o triatleta. Por quê? Treinar o triatleta. Porque o triatleta, ele gosta de exercício. Está na veia. Como é que eles dizem? É faca na caveira. Ele quer vir, ele quer treinar. E ele teve Covid. E ele quer voltar, e ele quer voltar com carga total. Então ele chega lá para o Rafael Falsarella e fala assim, ó, não, Rafa, já vamos correr 20 quilômetros, já vamos nadar, vamos pedalar. E não é bem assim. Não é porque você está se sentindo bem, é que você está bem. Então, essa avaliação desse complexo inflamatório cardiopulmonar é fundamental, né? Mas o aluno ele tem a ânsia de querer, né? De querer treinar. Então, a gente entende que o sistema imunológico, e aqui são alguns marcadores desse sistema imunológico também, e eu também utilizo isso para ver overtraining, né? Neutrófilo, leucócitos, GA, e tem muitos outros. A gente observa nesse trabalho que, por exemplo, quando eu faço o sedentário, está aqui com o meu sistema imunológico. Quando eu faço um treino moderado, ele cai, mas depois ele acaba recuperando. Um treino intenso, ele vai subir. Só que se eu passar do limite, e cada um vai ter um VO2 máximo, eu vou mostrar aí, o nosso limiar chama limiar L2, né? Isso é individual. Se eu passar desse limiar, então, se o educador físico der um treino muito intenso, esse sistema imunológico vai cair. E aí é perigoso, porque nós estamos numa pandemia e eu não posso deixar o atleta correr esse risco. Então, você tem que saber muito bem onde está esse limiar. Por exemplo, nesses outros marcadores que a gente usa, né? A gente dosa lactato, em times grandes é muito comum isso. Você dosa lactato, você fura o dedo, você vê o cortisol salivar. O cortisol salivar é melhor, né, do que o sangue. O sangue não interessa muito, porque muda muito. Só de você pegar o carro, de repente ir lá colher, você já subiu o teu cortisol e às vezes ele estava muito baixo. A gente pode usar glutamina urinária, IgA salivar. E aí, esses marcadores de overtraining inflamatórios, a gente vê, se você dá um treino moderado aqui no verdinho, ele sobe, o sistema imunológico dele vai cair e ele recupera. Se você dá um treino muito intenso,
porque ele treinava já intenso, então eu chego lá e falo, poxa, eu fazia supino com 70 quilos, ó, põe 70 quilos aí, você vai ter lesão. Eu estava correndo 40 km, pô, já vou chegar e vou correr 40 km, você está num treino vigoroso, e mesmo nesse trabalho é interessante, porque mesmo com a nutrição, você não aumenta o teu sistema imunológico, pelo contrário, você diminui. Então, de repente, nessa volta, esse treino muito intenso aqui, o que pode acontecer? Você depletar o sistema imunológico do teu aluno. E aí, semana que vem, ele não vai treinar mais, porque ele vai estar com uma virose, e se não pegar o Covid, novamente está bom demais. Né? Então, tem que tomar muito cuidado na medida desse treino. E a gente sabe que com o tempo, nós estamos envelhecendo, nós estamos perdendo massa muscular. Então, é uma curva descendente com relação aos anos. E cada episódio de gripe, infecção, doença que nós vamos passando, a gente perde mais massa muscular, que é chamado de sarcopenia. Então, aqui eu venho nesse gráfico, eu tenho uma doença aguda, cai. Depois, quando eu volto, eu nunca volto com a massa muscular que eu tinha antes. Isso de um paciente de 50 anos para frente, 60 anos, 70. Então, o que acontece com o COVID? Quando cai no COVID aqui, eu não sei até onde que está caindo. Se eu tiver uma impedância bioelétrica, que isso é um exame tranquilo, eu faço no consultório esse exame, é bem tranquilo, antes dele ter o COVID, então eu sei quanto que ele tem de massa muscular, quanto que ele tem de massa gordurosa, quanto que ele tem de massa óssea, como que está a hidratação desse atleta. Aí eu tenho um percentual de como ele caiu quando ele voltar para o treino e para quando ele vai voltar. E os exames metabólicos. Só que não é todo mundo que tem essa dinâmica de ter os exames, de estar com o seu metabolismo bem avaliado. Então, para quando que vai subir? A gente não sabe até onde vai subir isso. E o grande problema é que a hora que eu vou perdendo essa massa com o meu envelhecimento, o neurônio, quando ele chega no músculo, porque assim, eu tenho a massa muscular aqui, o neurônio, ele não vem, o meu nervo, ele vem, ele não faz isso aqui, irrigou, ele inervou. Não, ele forma uma placa milneural, ele forma filamentos, ele forma núcleos ali, que é isso aqui. Então, essa placa milneural, esses núcleos, acaba diminuindo. Então, esse treinamento de força é importante para rever isso daí. Com relação à parte de envelhecimento, a gente vê que o nosso VO2 máximo envelhecimento vai caindo. Não, gente, depois dos 30 vai cair no VO2, o VO2 vai te dar performance. Então, por isso que o tempo de um triatleta, por exemplo, de 50 anos, ele vai ser comparado com o de 50 anos. Não tem como você querer comparar com o de 30. Você pegar o de 65, seniors, vai ser o tempo nessa faixa. Né? Por quê? Porque o VO2, essa capacidade pulmonar, é fundamental para o desempenho. É o que faz a diferença de um atleta. Você pega o VO2 de um maratonista, é um. Né? Você pega de um jogador de futebol, é outro. Agora, você pega um maratonista, por exemplo, o que ele faz? Ele consegue queimar gordura a maior parte do tempo. Isso é um assunto muito bacana, esse metabolismo lipídico para sustentação do exercício, principalmente nos atletas de elite, que é o que vai te fazer a diferença, não é queima de glicogênio. E para queimar gordura, cada grama de glicogênio precisa de 1 litro de oxigênio para queimar. Agora, cada grama de gordura precisa de 2 litros de oxigênio. Então, se eu não tiver o oxigênio, eu não queimo gordura, eu não faço oxidação lipídica. E com o tempo eu vou perdendo essa capacidade de oxigênio, que está mostrando esse gráfico. Então, eu vou perdendo a capacidade de queimar gordura. Então, o tempo meu vai mudando. E aqui dentro desses parâmetros gerais, que nós temos, a nossa aptidão geral é a nossa frequência cardíaca, 70 a 80, a nossa pressão, 11 a 110 por 120 ali, a pressão sistólica, né? A ventilação pulmonar 15 por minuto, débito cardíaco 5 litros por minuto, VO2 é 0,3 litros por minuto ou 3,5 ml, mililitros por minuto, né? Que é um MET, que a gente às vezes dentro da educação física a gente fala muito em MET, dentro da medicina esportiva é muito MET, você não vai ficar falando 3,30, não, um MET você já sabe que é 3,5 mililitros, né? A glicose vai estar entre 70 e 99. Isso aqui é muito complicado, a glicose tem que tomar cuidado, porque às vezes ela está nesse valor, mas por causa da insulina.
não é? A temperatura basal, isso é importantíssimo, ninguém às vezes liga muito para a parte de temperatura, mas, por exemplo, se um paciente está com temperatura abaixo de 36,4 de manhã, é sinal de um hipotiroidismo subclínico, então a gente tem que ficar atento a isso. O próprio lactato, se ele aumenta muito, ele está entrando no overtraining, e a oximetria. Então, isso aqui é o padrão geral que nós temos que estar mais ou menos. E aqui, esses aspectos fisiológicos, esse gráfico é fundamental. Todo atleta, eu peço, eu tento dinamizar isso daqui. A gente tem que saber o limiar aeróbico anaeróbico desse atleta. Então, aqui seria 40 a 55, tem os trabalhos que falam em 25 a 70, mas normalmente é 55 a 75. E essa fase aqui, eu estou numa fase aeróbica, eu estou caminhando, eu estou na minha atividade do dia a dia. Isso aqui é leve, moderado e intenso. Quando eu passo para essa fase anaeróbica compensada por causa da minha condição de oxigenação, e quem determina essa atividade da frequência cardíaca e essa atividade da frequência respiratória, não é o coração que manda, não é o pulmão que manda. Quem manda é o músculo que vai solicitar essa demanda. E quando eu passo desse, aqui é chamado L2, né? O limiar anaeróbico, né? E cada um vai ter o seu, né? Isso aqui você pode ser determinado por uma espiroergometria, por um teste ergométrico, e até mesmo na academia tem alguns testes que dá para fazer numa bike, a gente determinar mais ou menos, mais ou menos não, dá para determinar o limiar. Acima disso, nós vamos ter muito CO2, muito pH baixo, H+, e nós vamos ter muito lactato. Né? Então, é esse ponto que tem que tomar muito cuidado nessa fase aeróbica descompensada. E todo triatleta, todo profissional ou amador que compete, que faz esporte, tem que saber isso aqui. E o educador físico tem que saber esses limiares aqui, porque envolve o tipo de fibras, metabolismo e até onde ele chegar. O pessoal, gente, faz assim, a idade, 220 menos a idade, tem 220 menos 30, 190, tá 190 frequência máxima. Assim, vai desculpar, mas o educador físico estudou 4 anos, o educador físico tem experiência com o atleta. Você acha que para eu saber que 220 menos a idade vai dar o limiar dele, então precisaria de fazer educação física? Precisaria de eu estudar 4 anos? Ele estuda isso aqui que eu estou falando, o educador físico, o professor de educação física, ele entende disso daqui. Então, gente, seria um modo muito simplista achar que o nosso limiar L2 vai ser 220 menos a idade. Isso é muito individual. Então, quer dizer que uma pessoa de 50 anos tem o mesmo limiar igual? O que corre 20 quilômetros e o que está na cadeira do sofá comendo pipoca tem o mesmo limiar porque eles têm a mesma idade, com o viés que às vezes se usa? Não é assim que acontece, né? E a gente entende que dentro desse limiar, então aqui, a queima de gordura, ela vai dando leve para moderado. Então eu falo para os pacientes quando começam a voltar a treinar ou querem emagrecer, eu falo assim, 30 minutos está bom, 30 minutos está bom. Mas eu quero 1 hora, vou emagrecer mais. Não vai, porque na verdade você vai perder massa muscular, você vai produzir glicose de lactato. Então, a curva de emagrecimento, ela começa aqui, ó, fat, e vem do aeróbico para o anaeróbico compensado. Então, você tem que trabalhar o aluno aonde? Aqui, ó. Se ele quer emagrecer, queimar gordura. E se eu começar a dar muita intensidade, ele não queima, ele vai queimar glicogênio, aqui ele já produz lactato, aí a glicose vem do lactato, ele já tem quebra muscular para buscar alanina, para produzir glicose. Então, isso aqui a gente tem que entender, a gente tem que voltar com o treino aqui, não é? E nesse trabalho vem mostrar para nós a sarcopenia, né, que é a perda de músculo que acontece na restrição para o COVID. As pessoas ficam sem academia, está tudo fechado, e isso que acontece, nós estamos perdendo massa muscular com o envelhecimento e com o COVID. Então, o COVID, como eu coloquei lá no começo da nossa live, ele vai no receptor ACE2. E quando ele se liga aqui, ele dá o quê? Inflamação, fibrose, vasoconstrição, redução da neurogênese, danificações, lesões cardiovasculares, cardiopulmonares. E quando eu faço uma atividade, ela de endurance ou de força ou resistência, eu sempre gosto de chamar endurance, não gosto de chamar aeróbico, porque eu acho que esse termo de eu chamar esse exercício de aeróbico e esse de anaeróbico, que se usa, não é o termo mais fidedigno, porque se eu pegar um obeso de 100 quilos e mandar ele subir ali a ladeira da BMW ali do Parque Raia,
ele vai estar caminhando e vai estar fazendo um anaeróbico. Ele não está treinado, então não é aeróbico. Né? Então, quando eu falar endurance, é isso aqui, ó, é o aeróbico que todo mundo usa. Então, o fazer um endurance, um treino resistido ou de força, vai produzir alguns hormônios e vai produzir alguns marcadores, por exemplo, o principal dele é a irisina, o PGF, o PGC1 alfa, onde ele se liga a receptores e ele produzindo, ele vai ter reações, por exemplo, isso aqui é o hormônio do crescimento que ativa, o BDNF, que é Factor Neurogênico de Desenvolvimento Cerebral, é fator neurogênico de desenvolvimento cerebral. Ele vai causar o quê? Ele vai promover até formação de neurônio, ativação neuronal pela irisina. A irisina ela vem de contração muscular. Né? Então, a gente tem uma ação anti-inflamatória, antifibrótica, vasodilatadora, neurogênica, melhora o cognitivo. Por isso que o exercício melhora o cognitivo, melhora a memória. Por quê? Por causa do BDNF. E de onde ele vem? Ele vem lá do músculo. Quem que estimulou ele? Irisina. O músculo hoje é uma glândula, ele produz hormônios, como a gordura é uma glândula que produz hormônios. Né? E aí a gente tem que estabelecer um treino, então, para esse aluno. E entender que essa capacidade física dele é extremamente individual. Então, aqui eu posso ter um aluno que ele vai responder assim, ó, um que vai já estar tá no nível melhor e o outro mais rápido. Então, que nível que está de fadiga, de lesões que o Covid deixou esse meu atleta, esse meu aluno? Deixou num nível aqui ruim, moderado ou mais leve? Né? Como que está? Então, o que, que acontece aí? Né? Então, nós temos que entender força, flexibilidade, até local de treino. Hoje está muito comum treinos por live, a condição desse e quais capacidades desse aluno que eu tenho que melhorar. Quais são essas capacidades aqui, tá? Então, quando nós estamos sedentários, o que, que acontece? Nós vamos engordando. E nós vamos engordando, nós vamos tendo processos inflamatórios, nós vamos tendo processos oxidativos, nós vamos ter diminuição de memória, processos do sistema imune diminuído. E aí a gente vem esse trabalho e vem mostrar para nós o quê? Que a gordura normalmente tem 18% de macrófago. Macrófagos são células inflamatórias. No obeso, e conforme você vai engordando, tem 40%. Então, a gordura ela é extremamente inflamatória e ela libera citocinas e libera marcadores inflamatórios como se você estivesse tendo uma inflamação, igual uma pancada que você tem, um traumatismo que você tem. Ali ocorre um processo local inflamatório. E a gordura ela vem trazer um processo inflamatório sistêmico. E com exercício você começa a reverter isso. Então o exercício ele tem um processo de uma ação anti-inflamatória, um sistema de antioxidação, né? Melhorando a memória com fatores neurotróficos, o sistema imune melhora, né? E ele é neuroprotetor. Né? Então é fundamental sair desse sedentarismo e vir para o exercício. Nós estamos com mais de um ano de Covid, né? E se a gente analisar a curva, nós estamos engordando. O percentual de obesidade vem crescendo. E as pessoas sabem que no obeso o grau de gravidade, né, do Covid, da infecção, é muito maior por causa disso aqui que eu estou mostrando, esse grau de inflamação que já tem e o vírus vem causar uma inflamação. E aí, o que, que as pessoas estão fazendo? Engordando. Poxa, então vamos fazer uma vacina em nós, vamos fazer esporte, vamos alimentar melhor, vamos ver como que está metabólico e fisiologicamente o nosso metabolismo, nossa quantidade de gordura, vamos ter uma avaliação para saber como que nós estamos, vamos tomar suplementos, vitaminas que agem em pró ao Covid, né? Por quê? Para criar uma autovacina em nós mesmos, né? Então, para melhorar essa imunidade geral nossa, aqui, a gente sabe que melhora o sistema imunológico respiratório, né? Tem uma diminuição da proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, como eu mostrei nos slides anteriores, protegendo o pulmão, e melhora a ansiedade, estresse, depressão, você fica trancado, você não fazer nada, né? Isso vai melhorando. Então, a prevenção e diminuição de processos do efeito do Covid-19 nesse sistema respiratório nosso. Esse trabalho deixou muito bem claro, é um trabalho atual aqui de 2020, tá? Neste outro aqui, ele vem mostrar para nós o quê? O treinamento é uma profilaxia,
porque você está melhorando sua parte imunológica, ele melhora a força e a flexibilidade da parte dos tecidos pulmonares, porque a hora que eu inspiro, eu utilizo o quê? Meus intercostais, meu diafragma, né? Então, essa inspiração, se eu tenho uma sarcopenia, uma diminuição dessa parte muscular, eu tenho uma respiração mais curta, chamada respiração de Kussmaul, mais curtinha e não tão eficaz, né? E também, quando eu faço o meu exercício, assim, da tosse, eu melhoro meu clearance de limpeza, que então eu diminuo a tosse e falta de ar, né? Então, isso vem mostrar para nós. Então, o exercício ele vem diminuir as consequências do Covid-19. Então, é fundamental. Não é? Então, a severidade de infecção com exercício diminui, sem exercício aumenta. A função pulmonar, sem exercício, diminui. Né? O risco de doença cardiovascular aumenta, doenças metabólicas aumenta, o nosso sistema imunológico diminui, o sistema pulmonar e imunológico também diminui, a incidência de infecções sem exercícios aumenta, a imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico, ele vem aumentar, vai ficando mais velho, a gordura abdominal, a gordura visceral, a gordura total aumenta, e o gasto energético nosso diminui, porque nós não estamos fazendo o exercício. Então, as consequências sem o exercício são consequências negativas e com o exercício positivo. Os pacientes que eu tenho atendido nessa parte esportiva e querem voltar ao esporte, a maioria engordou. Você vai fazer a impedância bioelétrica, você vê lá 30% de gordura, 35%, 40% de gordura. Poxa, nós temos que movimentar isso, nós temos que queimar essa gordura e melhorar seu sistema imunológico, porque se você pegar o Covid, a chance é de ser mais grave essa doença. Né? Então, como nós vamos, sabendo de tudo isso, prescrever esse treino? Isso aqui é fundamental. Tira um print aí, ó. Quem está ouvindo, guarda isso aqui. Essa foto é uma foto muito bonita, que vem mostrar aquilo que eu falei. Quando o neurônio ele chega, o nervo ele chega até o músculo, isso aqui é músculo, e o pretinho aqui é neurônio. Ele forma filamentos, essas bolinhas. Isso aqui é chamado placa neuromuscular ou mil neural, tá? Conforme eu vou envelhecendo, essas placas vão diminuindo. Então, essa inervação vai diminuindo. Então, no lugar, vamos colocar números, não é assim, mas números. 10 plaquinhas. Então, o meu estímulo para aquele músculo é muito maior. Se eu tiver 5 plaquinhas, ele é menos intenso esse estímulo, então tende a ter o quê? Atrofia do meu músculo, né? Então, para a gente entender, nós temos que ter uma liberação médica e fisioterápica, né, da fisioterapia. Avaliação médica, você tem que ver marcadores, parte inflamatória, você tem que ver gordura, você tem que olhar com todo esse atleta. Iniciar um treino de força primeiro, não se inicia um treino de corrida, não se inicia um treino de endurance, de bike, de natação. No retorno pós-Covid, aqui tem um guideline, né, falando sobre isso. Então, o que, que acontece? 2 a 4 semanas é força. Por quê? Porque eu diminuí essas placas milneurais aqui. Então, essas placas milneurais, elas têm menor número. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, aumentar essas placas, para aumentar estímulo, para eu aumentar o meu músculo, para dar estabilidade em coluna articular, né? A gente sabe o treinamento de core, por exemplo, estabilidade bem central também. Nesse treinamento de core, por exemplo, a gente usa muito em biomecânica, né? Em treinos de isometria. É fundamental esse tipo de treinamento, para começar a pensar em introduzir um treino aeróbico, eu coloquei aqui, mas é o endurance, maior que 3 semanas. Então, se inicia assim. E outra coisa que é extremamente importante, a recuperação. É importante a recuperação desse aluno, pelo menos 48 horas. E aí entra a dificuldade, porque quando você vai falar isso para o triatleta, para o teu aluno, que ele gosta de malhar, ele gosta de correr, ele quer pegar a bike, ele quer voltar a pedalar, aí você fala para ele, ó, nós vamos fazer um treino de academia, de força, e você vai ficar 2 dias sem fazer nada. Ele fala, mas não é possível. Não, que isso? Poxa, não quero, eu quero voltar. Não é assim que deve ser. E outra coisa, o treino no máximo 1 hora, menos de 1 hora, não deve passar de 1 hora, porque isso já começa a ter outras repercussões fisiológicas. E cuidado para querer nessa volta entrar com o ritmo, o high interval training, né? O treino intervalado. Cuidado, não é o momento ideal.
Você imagina que o aluno ficou doente, ficou às vezes acamado, às vezes ficou 10 dias sem fazer nada, então essas placas, o músculo já está mais atrofiado, e você vai querer dar um hit para ele? Como é que está a parte cardiológica dele? Como é que está a parte pulmonar? Então, tem que tomar cuidado. Então, hoje que a gente sabe que para prescrever um treino, o ideal é se iniciar com um treino de força, treino resistido aqui. E entender que é uma individualidade e dos sistemas, né? Então, por exemplo, quando eu começo a fazer meu treino, eu começo já a emagrecer. E a minha parte muscular, ela vai crescendo assim, depois ela vai estabilizar, né? E o psicológico vai melhorando. Porém, o meu cardiovascular, ele não acompanha o meu muscular. Por isso que não deve se aqui iniciar com o treinamento cardiovascular, mas sim com o muscular. Eu vou fortalecendo o muscular para entrar num platô e aí meu cardiovascular que vai subir, né? Então, por isso que é importante a gente ativar essas placas mioneurais. E nesse contexto, fortalecer o músculo. Sempre o músculo é a base de tudo. Então, você tem que fortalecer o músculo para não dar sobrecarga em articulações e também fortalecer o movimento. O atleta é importante. Você pega numa bike, ele está fazendo isso aqui, ó, e você vai treinar na academia, ele faz treino unidimensional. Então, você trabalhar movimento é importante. E o cardiovascular vem depois. Então, por exemplo, um exemplo de treinamento aqui, de força, que eu coloquei, um tipo de exercício. Você pode ser máquina, elástico, você que vai escolher. O número do exercício, 8 a 10 grupos, sempre. A frequência, 2 a 3 vezes por semana. É aqui que eu falei. Então, você treinou segunda, quarta e sexta, já é até muito. Descansa um dia, deixa o seu sistema imunológico aumentar. Começa uma intensidade, 40% do RM, para depois você chegar nos 70%. Então, isso vai vindo devagar. O número de séries, você começa com uma para aquele grupo muscular, porque se pegar o peito e fazer 5 de peito, ele vai ter dor. Faz uma, ele está voltando, depois você faz braço. Repetições, você tenta aumentar as repetições e depois você vai diminuindo a repetição e aumentando as séries. E o tempo de recuperação durante esse exercício, você começa com 3 minutos, depois você baixa para 2, depois você baixa para 1. E o educador físico, o professor, ele está ali. Então, ele está ali, ele está prestando atenção. Como é que está o esforço desse meu aluno? Não é? Como que está acontecendo? Ele está respirando muito? Porque a hora que a gente entra num L2 anaeróbico descompensado, muda o padrão respiratório. Né? E sempre iniciar o treino de força com grandes grupos. Então, você não vai querer fazer antebraço. Não, você vem fazer os grandes grupos musculares para depois treinar os pequenos. E sempre observar essa biomecânica e as técnicas do movimento, porque quando você perde massa também, lembra que a tua articulação está mais suscetível a lesões. Se você desidratou, a sua cartilagem, o disco articular, né, vai estar mais suscetível a lesões. Então, tem que tomar muito cuidado para, nesse momento, não querer forçar, não levar a lesões e, como eu mostrei em trabalhos anteriores, não diminuir o sistema imunológico desse aluno. Porque aí ele não vem semana que vem, porque ele ficou doente. Olha como é comum, quando a pessoa está obesa, ela está fora de peso, ela vai lá, contrata um personal, na primeira semana quer treinar segunda, terça, quarta, quinta. E aí o que acontece? Na semana que vem ela não vem, porque ela está gripada. Por quê? O sistema imunológico dela diminuiu. Né? E o treino de flexibilidade também é importante, como eu falei, de flexibilidade e movimento, no mínimo 2 vezes por semana. Então você pode dar uma intercalada. No início você pode fazer uma flexibilidade passiva para depois entrar numa flexibilidade ativa. Né? E começa também com amplitude de movimento de moderado até mais. Duração de 10 a 30 segundos, 2 a 3 repetições. Tá bom? E os principais cuidados com o treinamento neuromuscular. Então, cuidar no volume e ver a resposta desse aluno, ficar atento à percepção de dor desse aluno, né? Como que está o desconforto dele frente àquele volume, né? Se ele está pálido, se ele está transpirando muito, se ele está ofegante, né? E também os sinais de intolerância a esse esforço, porque é importantíssimo a gente ativar esse sistema neuromuscular, porque o neuromuscular que está aqui, ele vai, na contração muscular, que vai produzir
o BDNF, lisina, interleucina 15, a 6, que é um dos maiores marcadores, a miostatina. Interleucina 6, ela age nos processos inflamatórios, por isso que eu falo que quando eu vou atender um atleta que está inflamado, ou teve uma contusão, ou um trauma, eu não entro com anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, ele bloqueia a interleucina 6. E o modulador inflamatório, que a gente usa na medicina integrativa, não bloqueia a interleucina 6. Ele bloqueia os outros fatores inflamatórios. Mas a gente sabe que a interleucina 6 é um grande estímulo para o atleta, e a gente não pode tirar esse fator dele, porque ele vai voltar, de repente, depois de um trauma, de uma dor, de uma virose, ele volta numa performance muito menor do que deveria estar. E quando a gente começa a ter essa contração muscular, nós já vamos ter diminuição de gordura, nós vamos ter diminuição de inflamação, essa resistência insulínica, né? A gente tenta diminuir a oxidação de lipídios e vai se tornando a irisina, ela faz o tecido fat brown, ele vai deixando o tecido marrom gorduroso, né? E isso vai melhorando a metabolização dessa gordura, né, desse tecido. Então, a gordura marrom, ela é muito mais metabolizada do que a gordura branca, é muito mais fácil de ser metabolizada aqui. E com relação à hiperventilação, que eu falei, presta atenção sempre na respiração, porque a hora que ele mudar, ele produzir lactato, e ele entrar no anaeróbico descompensado, ele muda a respiração. E no COVID está tendo muita pneumonite, não é pneumonia, o COVID não dá pneumonia, ele dá uma pneumonite, que muda essa homeostase, hematose de oxigênio. A gente respira mais ou menos oxigênio aqui na atmosfera está em 21%, a gente respira 21 e solta 12, né? Então, essa troca fica comprometida aqui. Então, a função pulmonar fica comprometida porque tem enrijecimento das paredes, ele tem perda óssea, ele teve perda muscular, esse trabalho respiratório fica mais intenso, então limita o exercício. Essa hematose, que é a troca de oxigênio, também fica deficitária, porque às vezes você pode formar camadas. Você viu o atleta que eu dei o exemplo aqui, ele tinha microtrômbulos nesses alvéolos pulmonares ali, nas artérias, isso não ocorria troca, então ele começou a voltar ao treino dele de triatleta, ele não conseguia manter o exercício, porque ele não conseguia manter a oxigenação. E se eu não ponho oxigenação, eu aumento o pH intracelular, eu aumento o pH é fadiga, né? Então é importantíssimo a gente também observar a parte cardiovascular. É, a frequência cardíaca, quando a gente muda desse limiar, ela vai dar um pulo. Então, se ela vem assim, 130, 132, 134, aí você para, 133, 135, de repente já faz assim, 152. Opa, o que aconteceu? Ele entrou num anaeróbio descompensado. Ali, provavelmente, o limiar dele, o L2 de lactato. Então, você tem que ficar atento, tem que estar sempre monitorizando. E hoje nós temos monitores, tudo, né? Eu não uso esses monitores, eu quando vou correr, vou fazer o esporte, eu uso o dedo ainda, eu sou meio das antigas, eu uso o pulso, eu vejo se o pulso está cheio, não está cheio, a frequência, como é que está esse estímulo do pulso, eu gosto sempre de palpar o atleta, o profissional, né? O reloginho você não pega o pulso, ele está dando o pulso, mas eu não sei como está a dinâmica desse pulso, né? Na época eu formei faz 25 anos, então era sempre, não tinha muitos exames, e a gente, e muito menos material, a gente sempre ficava auscultando, né, esse paciente e palpando para sentir, tá? E um outro ponto que é fundamental, o VO2 máximo dele vai estar diminuído, né? E pelo menos em 0,4, 0,5, aqui, 9 a 10% por década, eu mostrei aquele gráfico que ele vem, então essa reserva funcional dele vai estar diminuída aqui, e esse sistema de formação de lactato e de acidose também vai estar acentuado, né? Então esse daqui seria um treino ideal para a gente montar. Eu estou aqui, eu dou um treino, eu tenho um processo de inflamação, todo exercício vai te trazer um passo para trás. E a recuperação vai te levar 2 passos para frente. Um passo para trás, 2 para frente. E você vai acabar andando para frente. Então, eu treino, 1 para trás. Eu como, suplemento e durmo, 2 para frente. Eu treino, 1 para trás. E isso é uma dinâmica que vai acontecendo no nosso sistema. E se a gente der menos, nós não estamos dando o estímulo ideal para esse atleta. Se a gente der mais, eu estou alterando o sistema imunológico dele, estou dando doença para ele, né? Então seria esse gráfico aqui, ó, né? A parte azul
ela mostra, né, o treino ideal, onde eu treino, eu perco, durante o treino, depois eu tenho a diminuição do meu sistema imunológico, depois eu recupero e volto. Eu recuperei. E quando eu recupero mais do que eu estava. No baixo treino, né, no treino mais fraquinho aqui, ele não baixa tanto, mas também ele não sobe tanto. E no treino mais intenso, no treino hard, ele abaixa muito, mas quando ele volta abaixo do que ele estava. Então aqui você está causando o quê? Inflamação para esse aluno. E aqui você não está dando o estímulo necessário para ele desenvolver. Agora, o educador físico tem que estar muito atento a todo esse perfil metabólico do seu aluno e observando esse seu aluno. Por exemplo, num treino, exemplo de progressão de carga aeróbico, depois de 4 semanas, né, a gente pode entrar com bike, solo, natação, o que o aluno preferir. Você começa já a introduzir 2 vezes por semana, passa para 3 vezes, vai progredindo. Esse percepção de esforço, né? É uma tabela de Foster, que é de 0 a 10, você vai pontuando. Então, nessa aula eu achei que ele está 3. Semana que vem, pô, parece que ele cansou 2 dias depois, né? Parece que agora ele está 7. Pô, então no outro eu tento dar um exercício mais leve para ele poder recuperar. Os intervalos você vai mudando também. E fala para ele mudar, normalmente o aluno fala assim, muda a atividade do teu dia a dia, porque atividade física é uma coisa, exercício é outra. Então, pega o controle da TV, não usa o controle da TV. Se quer mudar o canal, você vai lá e muda nela. Você vai lá, não pega água e deixa água no quarto. Não, você quer tomar água, você levanta e vai lá e toma água. Você faz ele começar a movimentar de 5.000 passos, que é uma média por dia, para 10.000 passos. Né? E monitorizar a carga desse treino e essa tolerância do aluno aí. Tá? Essa escala de percepção subjetiva de esforço, né? E aí você vai classificando, isso aqui o professor ele tem, dá para ele fazer isso aí. Você dá um treino e fala, nossa, muito pesado, aí você já sabe que esse foi muito pesado, o outro você não vai dar muito pesado, você dá uma folga para ele, manda ele voltar no moderado. Isso você vai modulando isso daqui e ficar atento a esse treinamento pesado, porque se você tiver um treinamento pesado, de repente ele não volta mais, porque ele está doente. O tempo de recuperação curto, mesma coisa. E esse aluno não voltando mais, né, ele vai desanimar e isso é ruim. Então, se você faz uma percepção de esforço, você vai vendo 40 minutos, se percepção 4, deu 160. Percepção 7, eu dei menos tempo. Mas, ó, eu tive uma percepção maior em menos tempo. Então, o que, que eu faço? Eu vou diminuir o tempo e, de repente, aumento o esforço. Então, você tem que ir modulando isso daí para o seu aluno, né? E entender que o educador físico é fundamental. É, Hoje que eu faço medicina esportiva, medicina integrativa, a gente promove saúde, mas normalmente eu aprendi na faculdade e a medicina, faculdades, vem nos ensinando a tratar sua doença. Então, a medicina hoje, ela não promove saúde para as pessoas, ela não faz prevenção, ela não analisa esse paciente como um todo. Hoje se pegou, o paciente segmentou, você tem as várias especialidades, dentro de uma especialidade você tem a ortopedia, você tem de ombro, você tem de joelho, você tem de coluna, né? Também está segmentado e só faz aquilo, e esquece do todo e do complexo. Então, a função do educador físico é fundamental o exercício, é uma profilaxia excelente. Você vai no médico com a dor de joelho, ele vai te dar um anti-inflamatório, fracionar as doses. E o diabético, quando vai no educador físico, ele vai ter um controle de glicemia através de aparelhos, musculação, de repetições, não é? Então, aqui você está fazendo profilaxia, porque se esse diabético for no médico, ele vai dar o quê? Ele vai dar remédio para diabetes e fala assim, ó, você tem que diminuir carboidrato e gordura e açúcar, tá bom? Tem que comer menos. Acabou. Pô, mas comer o quê? Vai lá para nutricionista. Mas que tipo de comida, que metabolismo que eu faço? Porque se eu tiver um triglicérides alto, é uma coisa que eu tenho que falar para esse paciente. Se eu tiver o HDL baixo, é outro. O LDL alto, é totalmente diferente o metabolismo, dentro de um contexto individual. Então, assim, a gente vê que a medicina, cada dia que vem passando, ela vem tratando só doença, doença, doença. E eu acharia muito interessante, porque eu vejo no meio político, falar, atendeu 300 mil pessoas por mês aqui em Ribeirão Preto.
poxa, isso se for ver ruim, era para a gente atender 30 mil, e está bom demais, não é para atender 300 mil, quer dizer que a população está doente. E o que nós estamos fazendo para essa população não ficar doente? Elas estão engordando, não estão fazendo atividade, e todo mundo procura o comprimidinho branco para se tratar dos seus problemas, né? E o mundo, como que será após Covid? Porque a síndrome não acabou, continua, a doença continua, como eu mostrei aqui, tem processos inflamatórios pós-doença, não é? E como que vai ser daqui para frente? A gente sabe que as pessoas estão o quê? Aqui perdendo músculo, ó, daqui para cá perde músculo e estão ganhando gordura. E aí está tendo problemas, doenças cardiovasculares, resistência periférica à insulina, diabetes, osteoporose, alterações de cognição, depressões, ansiedades. Lá na clínica comigo, lá na minha clínica, né? Tem um psiquiatra e ele estava esse dia comentando quanto que os pacientes estão descompensados, a ponto que tem gente que pensa em se matar com medo de morrer, tem um desequilíbrio psíquico muito grande, e o vírus está aí, né? E quando a gente começa a fazer uma atividade física, isso, a gente pode modificar isso daí. Então é fundamental, eu oriento sempre os pacientes, façam um exercício. Faça, dizer, procura um personal, porque as pessoas acham que vai comprar uma bicicleta e sai pedalando. Outro dia, de tanto falar com o paciente, ele voltou e falou assim: poxa, doutor, comprei um short e uma bicicleta e começando a pedalar. Eu olhei para ele, obeso, não fez exames nenhum, não tem avaliação cardiológica, eu nunca fiz uma bioimpedância nele, eu nunca pedi um exame para ele. E ele vira e fala que comprou um short, ou seja, nem short ele tinha. E começou a pedalar. E cadê o educador físico? Você não contratou ninguém? Se você não foi numa academia? Não, comecei. Esse é o perfil que começa uma semana, outra semana está gripado, pega a bicicleta vai virar varal, que ele vai pendurar roupa lá na casa dele, né? Infelizmente. Então, nós temos que começar, sim, diminuir a nossa ociosidade gradativamente, começar a fazer nossas atividades, nossos exercícios. O esporte é o exercício em competição, isso aí também te gera uma relação interpessoal, né? Para a gente mudar essa pirâmide aqui e melhorar em cada dia, e no sentido de faça saúde, não faça doença. É isso que nós temos que promover para as pessoas. Deixa eu parar aqui